Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Esther. Esther no capítulo 2. Aleluia. Esther é um livro quase no meio da Bíblia. Ele é antes de Salmo, antes de Jó. Então, se for em Salmo, voltar, tem Jó, daí é Esther. É um livro assim bem curto. E essa semana eu estou lendo o livro de Esther. E conforme você vai lendo, Deus vai falando algumas coisas no coração da gente. E Ele me colocou algumas coisas para estar falando hoje para a igreja, né? E o livro de Esther é maravilhoso. Então, se você pegar lá, leia um capítulo por dia, volta de novo, lê de novo. Você vai aprender muita coisa nesse livro. É um livro curto, acho que ele tem 6 ou 7, 8, 9, 10 capítulos, mas assim curtinhos. E você aprende muito da palavra de Deus. Aleluia. Esther, então, capítulo 2, eu vou ler o versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. É só para vocês saberem o que aconteceu aqui. O rei Assuero era um rei poderoso, né? Ele governava sobre muitas províncias. E ele tinha uma rainha chamada Vasti. E ele deu uma festa por muitos dias. Parece que é 180 dias que ficou festejando. E depois que acabou essa festa, ele deu outra festa para o povo. Uma semana de festa para o povo. E daí, durante a festa, ele pediu que a rainha Vasti viesse para ele mostrar a beleza, porque a rainha Vasti era muito bonita, era muito bela. E ele queria mostrar a rainha dele, né? Só que a rainha Vasti, ela não quis ir na presença do rei. Ela falou, não, eu não vou. Então o rei ficou muito enfurecido com isso, porque ela não obedeceu uma ordem dele. E ele pega e resolve nunca mais deixar ela entrar na presença dele. Então, uns dizem que ela foi morta, não sei, a Bíblia não fala isso. Só fala que ela nunca mais teve direito de entrar na presença do rei. Então, ela ficou, dá essa impressão, que ela ficou em algum lugar isolada e nunca mais teve contato com o rei. Então, ela perdeu o reinado dela, né? E daí, passado uns dias, passado o furor do rei, o rei estava lá e queria uma outra rainha. Aí, os sábios dele, os que governavam junto com ele, falaram, pegue as moças mais belas do reino e traga para a tua presença, e o senhor escolhe aí a que a senhora gostar mais, a que for mais bonita, a que se destacar, o senhor faz rainha no lugar da Vasti. E ele gostou disso. Então, é nesse contexto que Esther está chegando junto com muitas moças para passar na presença do rei, e uma delas seria a rainha, né? Ela não sabia. Daí nós vamos ler no versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava a Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Então, diante de todas as mulheres que estavam lá, que eram mulheres preparadas, mulheres bonitas, a Esther foi a escolhida. Só que antes dela ser escolhida e antes dela entrar para que o rei a visse, olha aqui o que diz no versículo 12.
E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que for feita cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para purificação das mulheres. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui? Que a gente precisa se preparar. A gente não pode se encontrar com o nosso Rei Jesus de qualquer forma. Nós estamos num tempo de preparação. A Esther aqui, junto com as outras moças, elas ficaram 1 ano inteirinho se purificando para poder passar pelo rei, para o rei lá escolher qual que ele ia fazer de rainha. E às vezes o que acontece? A gente às vezes não quer se preparar. A gente quer ser usada por Deus, né? A gente quer que Deus nos use, que Deus faça as coisas através das nossas vidas, mas essa preparação, a gente não quer se submeter. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer meditar, a gente não quer ter um tempo de intimidade com Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas o preparo, a gente não quer. A gente quer, Deus, me usa, Deus, só faz assim, me usa, mas a preparação, a gente deixa muitas vezes a desejar. A gente lê pouco a Bíblia, a gente não estuda a palavra de Deus, a gente não procura saber mais de Deus, a gente não cresce no conhecimento da palavra de Deus. E precisa ter essa preparação. Então, a Esther aqui, ela não podia ter pressa. Talvez ela falasse, mas eu sou a mais bonita aqui, Deus vai me colocar lá como rainha. Às vezes pode ser que ela tinha tido uma palavra, a Bíblia não fala, mas eu tenho a palavra que eu vou ser a rainha no lugar da Vasti, então não vou me preparar. Não, ela se submeteu, ela ficou lá junto com todas as outras moças, passando por todo o processo. E às vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente já quer pular lá na frente, já quer ir com tudo. Mas não é assim, a gente precisa sim do preparo. Ela ficou lá 6 meses, diz aqui a Bíblia, se purificando com mirra, com óleo de mirra. Ela ficou lá. Então a gente precisa desse óleo também, irmão. Sabe o que é esse óleo? Esse óleo é o Espírito Santo na nossa vida. E isso a gente consegue como? Com momentos com Deus. É gastando tempo na presença de Deus. É ali que você vai, tendo mais do Espírito Santo na sua vida, se enchendo dele. E quanto mais você se enche, mais você vai querer. Quanto mais você bebe dessa água, mais sede você vai tendo, porque você vai querendo mais, você vai querendo mais desse Deus maravilhoso. E aí é o momento que você está se preparando. Então ela ficou 6 meses só lá, no óleo de mirra, e mais 6 meses com especiarias, com coisas para purificação, com perfumes, com tudo que uma mulher tem direito para beleza. Ela ficou lá 6 meses, é tempo, hein? 1 ano inteirinho para ela poder entrar na presença do rei, e ela não tinha certeza que seria a escolhida. Porque a gente acha, não, eu vou ser escolhido. E às vezes você está aí se preparando, mas não é o tempo ainda. Daí você passa, você entra na presença, aguarde mais um pouquinho. Se prepara mais um pouquinho. Busque mais um pouquinho. Medite mais um pouquinho. Leia mais um pouquinho da palavra de Deus. E assim, a gente não pode achar, não, já vou. Não, espere. Você está preparado. Deus vai te preparando, vai te colocando no lugar certo, no momento certo, as coisas acontecem. Porque no dia certo, todas as moças foram passando, cada dia acho que era uma, né? Porque elas iam à tarde, passavam com o rei, daí iam para outra casa, nunca mais elas viam o rei. Aí o rei chamava a próxima. E assim era. E quando chegou a vez da Esther, e agora? Será que vou ser eu? Então ela já estava preparada, ela entrou lá.
e ela foi a escolhida. Daí sim, daí o rei colocou a coroa de rainha na cabeça dela e falou: agora você vai ser a rainha no lugar da Vasti. Você foi a escolhida. E assim nós temos que esperar. Não, agora é o seu momento. É agora que você vai começar a ser usado. É agora que eu vou te colocar na frente de alguma coisa. É agora, mas nós temos que aguardar o momento certo. Não antecipe nada na sua vida. Aguarde toda a sua preparação. Porque quando a gente antecipa, o que acontece? As coisas dão errado. Daí a gente desanima, daí a gente acha que Deus não ama a gente, que Deus se esquece da gente, mas somos nós que às vezes nos antecipamos, ou não nos preparamos adequadamente para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Aí ela se preparou, e outra coisa, o rei confiou em Esther, que ela seria uma boa rainha. Porque ele já tinha tido uma decepção com Vasti. Porque apesar da Vasti ter sido bonita, ter se destacado em algumas coisas, talvez fosse uma mulher imponente, poderosa, só que ela desagradou o rei. Ela não fez aquilo que o rei queria. Então ela foi tirada do posto de rainha. Agora estava vindo uma nova mulher. E o rei teve que confiar que ela ia desempenhar o papel dela. Que ela ia obedecer o rei. Que ela ia fazer o que o rei ordenava. Ele estava colocando uma grande responsabilidade sobre Esther. Mas ele sabia, ela está preparada. Ela está preparada. Então eu posso colocar essa coroa de rainha na cabeça dela. E assim, Deus vai dar algo para você a hora que você está preparado. Que você estará ali pronto para fazer aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque se não estivermos preparados, nós não vamos conseguir desempenhar aquilo que Deus tem para nós. E daí nós vamos desistir. E daí nós vamos nos decepcionar. Mas no momento que nós estamos preparados, aí sim, aí pode vir o que vier, você vai continuar firme, obedecendo a voz do seu Deus, a voz do seu rei. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, você está preparado? Sabe que você está preparado para o que Deus tem para a sua vida? Você tem se preparado no seu dia a dia para tudo aquilo que Deus tem? Para os projetos de Deus para você? Porque nós temos o costume, infelizmente, eu também, irmão. A gente faz os nossos próprios projetos e queremos que Deus entre no nosso projeto. E não é assim, irmãos. Somos nós que temos que entrar nos projetos de Deus. A gente só tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Faz em mim o seu querer. Não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. E isso a gente só alcança, só consegue fazer isso quando nós estivermos preparados diante dele, ali ó, cheio do Espírito Santo, realmente conhecendo a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você está conhecendo esse Deus, porque esse Deus é a própria palavra. Aleluia. Aí sim, aí você sabe o Deus que você serve. Então daí você trilha o que for preciso e você não vai ter medo. Aleluia. Você não vai ter medo e você não vai desanimar, porque você conhece esse Deus. Você está preparada, você está preparado para aquilo que Deus quer fazer com você. Aleluia. E Esther estava lá, agora ela já era rainha. O rei se agradou dela, achou graça nela, colocou a coroa de rainha na cabeça dela. E ela volta lá para a casa das mulheres. E fica lá. E ela só podia ir diante do rei novamente quando o rei a chamasse. Era assim, irmãos. E se fosse sem ser chamado, corria o risco de morrer. Porque o rei tinha um cetro lá. Se ele abaixasse o cetro em direção à pessoa, a pessoa podia chegar até o rei. Agora, se ele não abaixasse, a pessoa ia ser condenada à morte. Assim era e pronto, acabou. E Esther está lá, né, agora sua rainha, desempenhando o papel que a ela foi dado, né? Quando o rei chamava, ela ia, tudo certinho. Só que de repente acontece lá um decreto por causa de Amã, que teve inveja do tio de
de Esther, e ele foi lá e falou para o rei que ele queria que fizesse um decreto para que morresse todos os judeus, para que todo mundo pudesse matar os judeus. Só que ele não sabia que Esther também era judia, porque Esther não revelou esse segredo para o rei. E a mãe, enciumado, com raiva do Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a hora que ele passava, e ele era um príncipe soberbo, o rei tinha engrandecido ele, e ele achava que ele era o tal, ele era o poderoso. Na verdade ele achava que tinha o rei na barriga, como nós dizemos aí no nosso linguajar, né? Sabe aquela pessoa com o nariz empinado? Esse era Amã. E Amã estava assim, ele foi engrandecido, e ele achava que todo mundo tinha que se encurvar diante dele. Só que Mardoqueu, porque ele conhecia o Deus verdadeiro, ele não se curvava diante de Amã. E Amã foi ficando com raiva, chegou diante lá do rei e falou: rei, faz um decreto aí, que todos os judeus possam ser mortos. E falou o dia, para marcar o dia e tal. E quando Esther descobre isso, ela fala: e agora? Eu sou a rainha, eu sou judia, e nessa eu posso morrer junto. E Mardoqueu manda falar para ela: se você não for lá na presença do rei e não interceder, os judeus vão morrer e você também, porque você também faz parte desse povo. E aí ela falou: e agora? O que eu vou fazer? Vamos ler lá, em Esther capítulo 4, no versículo 16. Olha só o que a Esther mandou fazer. No versículo 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela falou assim: eu vou me preparar de novo. Eu vou me preparar de novo para poder entrar na presença do rei novamente, mesmo sem ser chamado. Falou: agora, ou é ou não é. Então o que ela faz? Ela decreta um jejum lá, com as pessoas que trabalham ali com ela, com as moças que estão com ela. Fala para o tio dela: vocês também jejuem aí, e nós vamos orar, nós vamos jejuar, vamos pedir a Deus, e aí eu entro na presença de Deus, do rei. Porque tem momentos, irmãos, que às vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer buscar. E às vezes a gente só fica ali pedindo oração para o outro. Não que isso seja errado, isso é certo. Só que as pessoas, quando você pede, é para a pessoa ajudar você em oração, e isso é muito bom. Mas você não pode ligar para a pessoa: olha aí para mim que eu estou com um problema, e você fica lá bem, fulano está orando, deixa eu continuar aqui. Não é assim. Você também vai orar, você tem que orar muito mais do que quem está orando com você. Esther falou: então vamos todos nós, o problema é todo nosso, então todos nós vamos orar, todos nós vamos jejuar, e eu entro na presença do rei. E olha só, no capítulo 5, versículo 1 diz assim: e sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais. Olha, irmãos, está vendo como a gente não pode chegar diante de Deus de qualquer forma? Ela se vestiu das vestes reais para ela poder entrar. Porque às vezes a gente está de qualquer jeito, como a Bia falou aqui. A gente precisa se arrepender, a gente precisa se converter ao Senhor, se converter dos maus caminhos, não querer mais aquela vida errada, bem? Nos vestirmos das vestes brancas, lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Porque quando você se arrepende, automaticamente você vai pedir perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de todo mal. Aleluia. Aí sim, daí você tira aquelas vestes sujas do pecado e se veste das vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro, para você poder chegar à presença de Deus. Aleluia. O caminho já está aberto para nós.
Mas a gente tem que entrar ali, ó, com as vestes purificadas no sangue de Jesus. Senão às vezes não tem resposta. Por que às vezes as pessoas não têm resposta? Porque elas não entram adequadamente na presença de Deus. Amém? Tem que se purificar, tem que pedir perdão, tem que se arrepender, sim. E aí você entra, aí Deus vai te responder. Aleluia. E ela entra, ó. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Aleluia! Ela foi recebida. Ela foi recebida, porque primeiro ela orou, ela jejuou, ela trocou as vestes, se vestiu das vestes reais, para daí ela se preparou novamente. Sabe, irmãos, o nosso preparo é dia a dia, é todo dia, é uma luta, é todo dia que eu tenho que estar verificando como que estão as minhas vestes, se não tem nenhuma manchinha. Porque as nossas vestes são brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. E você sabe que a roupa branca é a mais que mostra quando está suja. Qualquer manchinha aparece numa roupa branca. Verdade? Qualquer manchinha, por menor que seja, ela já aparece. Então às vezes é uma manchadinha de nada. A gente fala, mas só esse picadinho de nada. Mas está manchado. E se está manchado, não pode entrar na presença do rei. O que você tem que fazer? Se arrepender e pedir perdão. Se lavar no sangue do Cordeiro. Todos os dias você tem que estar ali pedindo perdão, se arrependendo, para você entrar na presença do rei, para você ter as respostas que você tanto quer, para que você seja usado tanto que você quer. Amém? Você tem que estar ali com as vestes purificadas no sangue de Jesus. Aleluia. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu já estou preparado. Porque às vezes as pessoas começam a ser usadas por Deus. Ela tem o tempo de preparação dela, e ela recebe algum dom, recebe alguma revelação, e ela começa realmente, Deus começa a usar ela, porque ela teve esse tempo, e ela entrou na presença realmente. Só que o que acontece? Passa o tempo, e ela acha que está tudo bem, não preciso mais. Se a Ester fala assim, o rei já me aceitou, já sou a rainha, eu posso entrar lá e pronto, acabou. Ela podia morrer e todo o povo judeu ia ser morto junto com ela. A nossa vida é uma constante de preparação. A gente não pode relaxar, né? Porque às vezes a pessoa fala, não preciso mais, Deus me usa, então vai de qualquer jeito. É dia de pregar, mas tá bom, eu prego qualquer coisa. É de qualquer jeito mesmo. Qualquer palavrinha já está bom. É as coisas de Deus que a gente tem que levar mais a sério. É as coisas de Deus que eu tenho que me esforçar mais, que eu tenho que fazer o mais correto possível. Se é para Deus, é o meu melhor. E muitas pessoas às vezes caem nessa cilada. Já sei o suficiente, já estudei a Bíblia o suficiente, já está bom demais, para que saber mais? Irmãos, se a gente lê todos os dias, e se você ler o mesmo versículo vários dias, você vai descobrir que cada dia você tem uma coisa nova naquele versículo. É impressionante, porque a palavra de Deus ela vai se renovando, se renovando, se renovando. É o livro mais lido no mundo, e acho que o mais velho que existe assim, que as pessoas nunca param de ler. Por quê, irmãos? Qualquer literatura passa um pouco de tempo, você não consegue ler mais. Pegue uma leitura de Machado de Assis, desses escritores antigos, não que eles não escreveram bem, mas você não consegue mais ler. Você consegue ler? Eu não consigo. Você começa a ler uma linguagem ruim. E a palavra de Deus? Quanto tempo foi escrito isso daqui, irmãos? E ela consegue ainda ser clara para nós, porque ela se renova a cada dia. Então jamais eu vou ser
o super esperto na Bíblia. Não, eu vou estar sempre aprendendo. Isso aqui nunca cessa. É uma fonte de sabedoria de Deus para nossas vidas. Aleluia. E as pessoas às vezes acham, não, já está bom. Já fiz um curso aqui de teologia, já fiz não sei o que, já sou formado. Não serve para nada se você não se preparar todos os dias, porque é ali na sua comunhão com Ele, na sua intimidade com Deus, que as coisas vão acontecendo, que as suas vestes vão todos os dias se tornando limpa no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, para nós podermos realmente viver tudo aquilo que Deus quer. Então a gente precisa tirar aquelas vestimentas erradas e nos colocarmos as vestimentas reais, aquela que Jesus tem para nós, aquela que o Senhor Jesus lavou com o sangue dele, aleluia, derramado por nós lá na cruz do Calvário, aleluia. Sabe, irmãos, Deus está sempre disponível. Deus está sempre disponível. Somos nós que não vamos na presença dele, porque é uma guerra, e eu tenho vivido uns momentos assim, Deus tem dado umas experiências, mas pensa que é fácil, irmãos? Não é fácil. Você lê a Bíblia todos os dias, você orar, principalmente se você propõe no seu coração. Se você colocar, não, agora eu vou orar todo dia. Parece que se você fala, não, tal hora eu vou orar todo dia. Eu vou, 3 horas da tarde eu vou ler a Bíblia e vou orar. É uma luta. Naquele horário vai aparecer alguma coisa para você fazer, alguém vai te ligar, vem um monte de coisa, porque é uma luta, é uma guerra espiritual que acontece, sabe, irmãos? Porque ninguém quer. Você acha que o inimigo quer que você seja íntimo de Deus? Não quer. O inimigo quer você bem longe mesmo, bem distanciado. Mas essa guerra, você fala, não, agora esse momento é o momento que eu reservei para estar em intimidade com o meu Deus. Eu vou entrar na presença dele. Eu vou me desligar das coisas do mundo e me ligar a ele. E isso é muito importante, irmãos. E eu tenho procurado viver isso na minha vida e não é fácil. Porque às vezes, agora eu vou orar, daí toca o celular e tem que desligar. Desliga tudo, não atende ninguém. Como se você não estivesse, porque você está na presença do poderoso, da majestade santa. Então não importa o resto, porque quando você se dispõe a estar na presença dele, as outras coisas ele está cuidando para você. Nada vai perecer. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de ler com vocês em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus é lá no final. Olha só o que o escritor aos Hebreus fala aqui, ó. Como que nós devemos chegar, ó? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode se chegar diante do trono de Deus, aleluia, com confiança, para você achar misericórdia e Ele te ajudar no dia mau, no dia oportuno. Na hora que você estiver precisando, Ele vai te ajudar. Amém? Mas precisa dessa preparação, de você estar com o seu coração preparado, com o seu coração aberto, disposto para que Ele te conceda tudo o que você precisa. Porque se você não está com o coração aberto e disposto, você não vai ter condições de responder tudo aquilo que Deus quer te dar. Amém? Aí fica um fardo pesado, fica difícil. Mas quando você está ali dentro daquilo que Deus quer para você, e com o seu coração preparado, pode vir o que vier, você vai desempenhar aquilo que Deus te propôs. Amém? Então vamos entrar com confiança, né? Vamos nos despir das nossas vestes sujas de pecado e vamos nos vestir das vestes lavadas pelo sangue de Jesus.